Beleza, galera? Então vamos continuar aqui, ó. Agora nós já aprendemos a usar o método carry, certo? E a mostrar os seus resultados na tela. O próximo método seria, eu vou fazer o método alterar, tá? Aproveitar que nós estamos aqui nesse arquivo, e nesse arquivo tem uma coluna onde há o link para alterar. Então eu clicando no link, no botãozinho alterar, tá? Ele vai me levar para uma página chamada editar.php, onde tem uma variável comando, o valor dessa variável comando é alterar, e tem uma segunda variável chamada id, que vai levar para mim o id desse usuário que eu estou clicando, certo? Tanto que eu extraí aqui o resultado e o campo id. Ele vai levar junto no valor dessa variável id aqui, tá? Pelo método get, como ele está dentro do formulário, o método get, e eu estou passando aqui diretamente na URL, então ele está passando, clicando aqui, ele vai mandar na URL esses dados aqui. Vamos ver como é que fica aqui, ó. Eu vou pegar esse usuário aqui, 4, vou clicar, ó, passou aqui a URL editar.php, nós estamos nesse arquivo, a variável comando com o valor de alterar e a variável id com o índice com valor 4, que é o id do nosso usuário lá. Se eu vim aqui no alterar 5, vocês podem ver que ele passou na URL o 5, né, e já preencheu aqui. Como é que funciona isso? Então, eu clicando aqui, nós já vimos lá que ele vai mandar para a URL a variável comando com o valor alterar e a variável id com o id do usuário que eu cliquei, certo? Aqui no nosso editar PHP, ele tem a base HTMLzinha aqui, né, o cabeçalho, o corpo certinho, bonitinho aqui. Eu coloquei um formulário com um action para um outro arquivo chamado manutenção.php, só que aqui o método dele é post, porque eu vou estar clicando num botão submit, tá, para submeter esse formulário, para enviar esses dados desses formulários para esse arquivo manutenção, para ir lá e eu tratar, ver o que eu vou fazer com isso, eu vou inserir, se eu vou alterar. Certo? Nesse formulário eu criei 3 inputs, o ID, tá? Esse name, tá, gente? Eu tenho o hábito de, para não precisar setar campos lá na manutenção depois, eu passo o name dele exatamente o nome do campo que está lá na tabela, tá? Então aqui, ó, name ID e name nome. Né? Os values aqui eu já vou explicar para vocês como é que eu peguei esse value aqui. Placeholder é só para quando eu for inserir, mostrar, né, uma mensagenzinha do que cada campo significa, porque eu não botei aqui um label, não botei nada, né? E aqui eu criei um terceiro input do tipo submit, com o value salvar. Então ele vai criar um botão lá para mim com esse value aqui, salvar. E o name dele, ele vai ser um name que vai ser dinâmico, ele vai ser alterado. Por quê? Aqui está pegando o get comando. Então, o que aconteceu aqui? Get comando aqui, ó, variável comando, nesse caso aqui vai ser igual a alterar. Então, o name desse botão agora, nesse exato momento, ele é alterar. Então, eu consigo usar esse mesmo arquivo editar, tanto para editar e tanto como para inserir novos usuários. Certo? Então, agora vamos rodar para cima o arquivo aqui, que eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz aqui. Então, aqui, ó, nesse arquivo, eu abri e fechei a tag PHP, inicializei fazendo o require da minha classe banco, criando de novo o nosso usuário da classe banco, né, instanciando uma nova instância do banco. Fazendo a verificação aqui, ó, do que vem da URL, eu estou verificando se existiu o get comando, tá? Nesse caso existiu na URL, existe a variável comando, tá? E estou verificando se a variável comando ela é igual a alterar. Nesse caso, sim, tá? Ela é igual a alterar. Então, sendo isso, eu crio uma variável, com um nome bem intuitivo, quer dizer que ó, ID vindo da lista usuários. Quer ver? Ele vem daqui, eu clico aqui, ele vai pegar esse ID aqui, vai mandar pela URL, né? Pela URL aqui na variável comando. Aí eu vou pegar o ID, get ID. Aqui eu estou pegando o get comando, está verificando se o resultado dele, o valor dele, perdão, é igual a alterar.
Então essa variável aqui, ela vai receber o getID, né, o valor do getID, que nesse caso aqui, o valor do getID é o que? É 5. Então ele vai fazer assim, ó, meu objeto, tá, com o método carry, novamente, vai selecionar todos da tabela usuários quando o ID, que é o nome do campo lá da tabela, for igual a isso aqui, a essa variável aqui. Quer dizer, nesse caso aqui, ó, selecione todos quando da tabela usuários, quando o ID for igual a 5, porque é o que eu passei aqui na URL. Então ele selecionou e trouxe para mim. O que eu fiz aqui? Mesma coisa que na lista de usuários. Eu dei um for each, tá? O meu objeto usuário e o método results, e armazenei esses results dentro de um array chamado resultado, extraí esse array, criei uma variável ID que vai receber o resultado do campo ID, né, o que tiver no valor ID dessa consulta, e uma variável nome, né, que vai armazenar o valor do array resultados no índice nome. Fazendo isso, eu peguei esse ID, essa variável ID, essa variável nome, armazenei aqui no values, tá, de cada input correspondente. Certo? O que aconteceu aqui? Ele me armazenou aqui, ó, ele trouxe para mim aqui o valor da seleção. Quer dizer, eu mandei na URL o comando alterar e ID igual a 5, ele fez o select, viu que no banco de dados existe um registro de usuário com ID 5, trouxe para mim o ID e o nome do usuário, certo? Beleza. Isso tá, eu acho que ficou entendido, né? De novo aqui nós fizemos o uso do método carry, certo? Via URL, né? Passando parâmetros via URL e atribuindo no values do nosso formulário para mostrar o que nós selecionamos. Beleza. Como eu disse para vocês, como é passado o get comando, né, a variável comando via URL, agora o nosso input submit, ele está com o name alterar. Então, quando eu clicar aqui, nesse botãozinho alterar, ele vai lá para o manutenção.php, correto? Então, o nosso botão, o nosso manutenção.php vai fazer o quê? Vamos lá ver o que tem no nosso arquivo manutenção. Nosso arquivo manutenção, de novo, eu dou um require na nossa classe, né? Instancio um objeto da classe newBank, com um nome sugestivo aqui, porque eu estou trabalhando com a tabela de usuários, então eu criei, né, um objeto usuário. Como eu estou atualizando, né, como veio do meu get o comando alterar, então ele vai entrar aqui dentro, ele vai cair nesse if aqui. Aqui eu estou perguntando o que? If set post alterar. Né? Se existiu post alterar, claro que existiu post alterar, porque esse submit aqui agora está com o nome de alterar. E post é o que? Ele recebe todos os posts que foram, todos os inputs que foram mandados através desse formulário, que foram submetidos. Então ele entra dentro da variável global aqui, ó, que é um array também, tá? Dentro do post. Então, existiu o post alterar, e o post alterar é igual a salvar. Quer dizer, o valor, o value desse botão alterar é salvar. Sim, é salvar. O que ele fez aqui? Eu criei de novo um ID, uma variável chamada ID, vindo do editar, certo? Que é igual ao quê? É igual a um array, seu índice ID, que é o nome do meu campo lá da tabela, que vai receber o meu post ID. Vai receber quem aqui? Vai receber esse carinha aqui, ó. Vai receber o valor desse carinha aqui, certo? Fazendo isso, eu criei uma nova variável chamada data, tá? Ela vai ser igual ao quê? Filter input array, do tipo input post, e um filter default. Não fiz nenhuma validação aqui, certo? Olha, para vocês entenderem, vamos dar um var dump na data, na variável data, e vamos dar uma parada no código, vocês vão entender o que traz essa variável data aqui, tá? Ó, eu vou submeter o formulário, né? Como eu já fiz o meu select, eu vou submeter ele.
enviei para o arquivo manutenção, correto? Como eu usei um var dump e parei o código, ele não continuou, né? Ele não fez a atualização. O que ele fez aqui? Ó? A minha variável data, como eu disse, ela agora ela recebe um array, certo? De todos os campos que tem no meu formulário, todos os inputs, não importa se é botão, se é text área, se é tipo text, tipo file, tipo telefone, não importa. Ele recebeu todos e armazenou na variável data, certo? Então você pode ver que ele pegou o ID, que é igual a 5, pegou o nome, né? Esse nome aqui é o name dos inputs, tá, gente? Ó, o ID aqui é o name dos inputs, esse índice é o name dos inputs. Pegou o nome com o valor instrução, ó, pegou o name do submit, que é alterar, certo? Que está com o value e salvar. Então, o que eu preciso aqui, ó, para entender? Eu não preciso, numa alteração, não preciso enviar o ID, porque não se deve alterar ID. O ID tem que ser feito no banco de dados como chave primária e auto-incremento, tá? Então, não se altera ele. E o que eu preciso daqui para me salvar para atualizar o meu registro? Apenas do índice nome com o valor que eu passei lá dentro, certo? Então, olha só, eu tenho que dar um jeito de deletar o índice ID e o índice alterar. Como é que eu faço isso? Eu uso o meu método aqui, ó, onSet, certo? Quer dizer o que? Delete, desfaça. Então, eu estou retirando do meu array, tá, o índice ID e o seu valor, e estou retirando do meu array data também o índice alterar e seu valor, certo? Olha só como é que ficaria agora se eu atualizar, nós voltarmos aqui e enviarmos os dados de novo. Olha lá. Agora realmente eu posso prosseguir com o meu código. Eu estou querendo apenas alterar o meu nome, né? O campo nome, porque o ID a gente não altera, que com o seu valor aqui, correto? Perfeito. Então eu desfaço, né? Eu dou um delete no índice que eu quero, porque o filter input array leva tudo que tem dentro do meu formulário, correto? Então vamos fazer o seguinte, vamos retirar o código daqui, o exit daqui, vamos retirar o var dump daqui. Aí o que eu faço aqui? Ó? Eu desfazendo aqui, aí agora a minha data, a minha variável data, que é um array, tá? Tem apenas os dados que eu preciso, né? Então eu faço o que? Eu pego meu objeto usuário com o método update, tá? Que nesse caso aqui ele está passando 3 parâmetros, que é o que? O nome da tabela, os dados para serem inseridos e quando vai ser inseridos? Quando o ID for igual a esse ID aqui, certo? Quando o ID nesse caso for igual a 5. Fazendo isso, ele vai dar um header location para a lista de usuários. Então vamos lá, gente. Deixa eu ver se eu salvei aqui. Não salvei. Beleza. Agora nós vamos fazer assim, ó. Ele era instrução, certo? Aqui, ó, instrução. Eu vou vir e vou botar aqui para teste. Vou salvar. Pronto, ele salvou. E veio, né? Ele foi tão rápido que ele vai lá em manutenção, faz o que tem que fazer e já volta para o header location dele que eu mandei ele retornar aqui para o lista de usuários para mostrar a alteração feita. Certo? Então, vamos para a próxima aula, vamos para o botão excluir, o método delete.